Boa noite, estamos começando mais um Jogo do Poder pela rede CNT, TV Tropical de Televisão, Canal 7. E hoje recebemos a professora de Filosofia, Andrea Fajon. Professora, grandes manifestações ocuparam as ruas do país, alguns anos atrás. Presidente Dilma Rousseff recebendo no processo de impeachment. Eduardo Cunha renunciando à presidência da Câmara. Uma crise política instaurada no país. Há uma instalação de uma polarização política brasileira? Boa noite. Boa noite. Eu acredito que sim, na medida em que nós passamos por uma crise que é tanto econômica quanto política, nós estamos rediscutindo o papel do Estado, as funções típicas do Estado. Afinal, é importante ter em vista que se nós chegamos nesse momento numa crise tão grave que afeta tantos setores do nosso país, isso não se deve única e exclusivamente às ações do nosso último governo. Tem toda uma conjuntura para isso que foi traçada, podemos dizer, no mínimo desde a nossa Constituição. É realmente um modelo de Estado que pode ter levado a essa crise, que é verdade, deve ter sido precipitada por certas ações. Nós podemos citar, por exemplo, o que foi feito no BNDES, nós podemos pensar o que isso significou em termos de impacto para os cofres públicos, o pagamento desse tipo de bolsa empresário de forma gigantesca, né? E até, enfim, se você pensar outras ações que nem têm a ver com projetos políticos, mas com a corrupção sistemática que levou à perda de cifras que a gente não consegue nem ter em mente exatamente o quanto de dinheiro isso significaria, né? Então isso precipitou, é claro, uma crise, mas essa crise ela não foi simplesmente provocada por isso. Como eu disse, há um modelo de Estado implantado no Brasil que muita gente costuma dizer que é como se fosse uma tentativa de tornar o Brasil uma Noruega na base da canetada, né? Como se você pudesse simplesmente legislar e construir com base em legislações um Estado gigante de bem-estar social eficiente. Ignora-se o básico, né? A necessidade de se aumentar a produtividade do país, o fato de que o país não tem um PIB per capita, digamos assim, que permita esse tipo de projeto. Então chegamos a essa situação, uma encruzilhada, onde é preciso rediscutir, redefinir os nossos rumos. E isso faz com que as pessoas que acompanhem a economia, que acompanhem a política no seu dia a dia e não apenas esporadicamente em época de eleição, acabem se agarrando talvez um pouco de uma forma não tão racional a certas ideologias prontas, certas fórmulas prontas de como é que se deveria resolver essa situação, e não parece estar havendo um diálogo muito produtivo entre as partes, parece haver mais uma luta de forças se configurando. Eu acredito que isso vai tomar mais a grande mídia quando nós chegarmos à discussão, depois das Olimpíadas, da reforma da CLT, problema da flexibilização de leis trabalhistas, coisas assim. Discute-se muito já na grande mídia a questão de pagamento de mensalidades em universidades. Então, esse tipo de tema, que acaba sendo trazido em função da crise econômica, vai disparar certas respostas que muitas vezes são mais ideológicas do que pautadas por evidências empíricas ou por um raciocínio mais crítico, digamos. Essas novas discussões econômicas, como o pagamento de mensalidades em universidades públicas, qual que é a sua visão em relação a isso? Eu acredito justamente que nós precisamos de um estudo a esse respeito. Nós temos que saber qual é o modelo de financiamento mais eficiente. Me parece um fato que o Brasil não tem como colocar todos os seus jovens que pleiteiem uma vaga em uma universidade num curso de boa qualidade, subsidiando integralmente o estudo de todos esses jovens e ainda aquilo que é necessário para mantê-los na universidade, porque também não basta você simplesmente permitir que um aluno chegue a se matricular na universidade quando ele não tem condições nem sequer para subsistir enquanto ele faz um curso, por exemplo, integral, né? Então isso é muito caro. Se você pensar, por exemplo, no modelo americano, que muita gente desinformada, me parece, diz ser o ideal, porque lá a universidade é financiada geralmente por meio de mensalidades e não integralmente subsidiada por impostos, eles têm uma dívida de estudantes que equivale a 70% do nosso PIB.
Quer dizer, os estudantes é que acabaram então se endividando para financiar essa universidade. Discute-se o que é que provocou lá essa situação. Então, veja, os americanos também têm um problema, também têm uma crise de financiamento do ensino superior, de modo que não existe uma saída muito fácil para isso. Não é simplesmente dizer, quem puder pagar a mensalidade que pague, porque o nosso contingente de pessoas que teriam como financiar, por exemplo, um curso de medicina numa universidade, é muito pequeno, né? E uma universidade também, eu sempre costumo dizer, não é apenas um grande colégio, não é a mesma coisa que você pagar simplesmente para receber uma formação profissionalizante, uma formação técnica. O grande papel de uma universidade é a produção de conhecimento. Uma universidade, ela se sustenta num tripé de ensino, pesquisa e extensão. E isso não é barato, isso você não consegue financiar simplesmente através das mensalidades pagas pelos alunos. Então, alguma forma de subsídio, me parece, combinado, precisaria existir. Também existe a questão, é claro, mesmo que você tenha cotas nas universidades, pouca gente oriunda das camadas mais populares da sociedade vai conseguir chegar a cursar o ensino superior por diversos motivos, inclusive porque pouca gente consegue concluir o ensino médio e depois ainda ter a disponibilidade de tempo para continuar se dedicando aos estudos. Então, mesmo as pessoas que entram na universidade por meio de cotas, nós já podemos dizer que elas estão nas camadas mais favorecidas da sociedade. Como isso tem um custo muito grande para a sociedade, a gente tem que discutir se não há uma injustiça nisso, se nós não estamos onerando por demais pessoas mais pobres, já que grande parte da carga tributária brasileira ela é uma carga que pesa no consumo, não é simplesmente um imposto de renda progressivo que financia o país. Então, pobre paga imposto, sim. Aquele que não paga imposto de renda, ele paga muito imposto. E muitas vezes essas pessoas nunca vão ter uma chance de chegar próximo ao portão de uma universidade. Então isso precisa ser discutido. Inclusive a gente precisaria, me parece, acima de tudo, modificar essa mentalidade de que o ensino superior é um direito individual, né? Como se todo mundo tivesse que ter o direito, por exemplo, a cursar um curso de medicina se sente apto para isso em termos vocacionais. Na verdade, a universidade ela é um projeto de desenvolvimento do país. Então, nós temos que pensar em formar os nossos maiores talentos, independentemente de qual a sua renda familiar, mas as pessoas que de fato têm aptidão para a vida acadêmica, para a produção de conhecimento, e termos essas pessoas nas universidades por uma questão de desenvolvimento da nossa sociedade, e não porque essas pessoas teriam um direito inerente a isso, né? Então, por isso que eu digo que o problema é já constitucional, né? Isso não seria um problema já do Estado desde a sua raiz, desde a educação básica? Claro, porque também uma coisa que se faz muito no Brasil é ter essa mentalidade de que a universidade profissionaliza, né? Então, se você não cursar uma universidade, você necessariamente não será uma pessoa qualificada para o mercado de trabalho, não poderá obter uma boa renda. Isso não precisa ser o caso. Nós poderíamos ter uma série de cursos profissionalizantes mais baratos, mais rápidos, fora da universidade. Porque nem todo mundo tem aptidão para a vida acadêmica. Como eu falei, a universidade envolve pesquisa. Ela não é simplesmente uma formação técnica. E muita gente prefere receber uma formação técnica e estar rapidamente inserido no mercado de trabalho, estando qualificado para ter uma boa renda nesse mercado. Então, por que colocar todo esse contingente dentro de uma universidade que é cara? Uma universidade precisa de professores doutores. Professores doutores recebem mais do que professores mestres ou graduados, né? Além disso, esses professores precisam de um tempo disponível para realizar pesquisa, o que já significa que você precisa de mais professores contratados. Então, o que eu quero dizer com isso é que a universidade é uma instituição cara, que nem sempre é o meio mais eficiente para profissionalizar uma pessoa que simplesmente quer estar bem qualificada para o mercado de trabalho. Voltamos já com o Jogo do Poder. Voltamos com o Jogo do Poder e hoje recebemos a professora de Filosofia da Universidade Estadual de Londrina, Andréa Fadjon. Professora, nunca houve tanto debate político como está tendo por causa de consequência
dessa crise. Mas o debate político, qual que é a qualificação? Ele está sendo um bom debate? Eu não penso assim, justamente como eu havia dito, essas pessoas que estão mais empenhadas em estar ativas nesse debate, elas me parecem estar formando é como se fosse quase um comportamento de seita, sabe? Você já tem uma leitura do que o seu adversário vai dizer e uma desqualificação de antemão do discurso desse adversário. Por que eu digo que é um comportamento de seita? Imagine o seguinte, você está seguindo um determinado pastor que monta todo um culto e diz para você, nessa seita que ele inventou, que vão aparecer pessoas criticando o fato de você estar pagando um dízimo para ele, vão aparecer pessoas enviadas pelo demônio com um discurso condenando a participação desse indivíduo nessa seita seguindo esse pastor. Aí quando aparece de fato esse indivíduo, ele não é ouvido. Isso é um mecanismo de defesa da seita. Você aparece e critica o fato desse sujeito estar pagando um dízimo para esse pastor, ele já identifica aquilo que esse pastor disse. Ah, ele falou mesmo, o meu pastor, que esse sujeito apareceria. Então ele está, quando ele critica, confirmando apenas aquilo que você já acreditava. Você não ouve o que ele diz, você já pensa naquele indivíduo como um mau elemento, como uma pessoa de má fé, que está interessada em destruir algo de bom que vocês querem construir. Então tem toda uma teoria conspiracionista até por trás disso. E eu vejo isso, uma certa tendência disso no Brasil, tanto à esquerda quanto à direita. Às vezes você ouve pessoas de esquerda dizendo que o juiz Sérgio Moro é um enviado da CIA para perseguir os políticos petistas, porque a CIA quer que a Petrobras seja desvalorizada para que ela possa finalmente ser privatizada e então os interesses americanos sejam satisfeitos. A gente ouve, por incrível que pareça, maluquices assim de pessoas supostamente inteligentes, bem formadas. E isso também acontece à direita, a ideia de que há uma grande conspiração comunista, um movimento arquitetado para tomar o país e que o PT era só um estágio na direção da implementação dessa sociedade comunista no Brasil e isso precisa ser parado. Então as pessoas estão, acho que, bastante paranoicas no país. Acho que é necessário, acima de tudo, que nós comecemos a discutir quais são, de fato, os nossos recursos disponíveis, que tipo de sociedade nós queremos, de fato, ser e quais os meios para isso. É uma discussão que passa tanto pela eficiência, uma discussão econômica, que é uma coisa que aparece pouco ainda nos discursos mais à esquerda do Brasil. Eu costumo dizer o seguinte, a esquerda brasileira, ela não pensa em termos econômicos, ela pensa como se ela tivesse uma varinha mágica. Então, se a justiça social exige certas soluções, você simplesmente ignora o fato de onde sairão esses recursos. Você ignora aquilo que o Hayek dizia, que era o próprio objeto de estudos da economia, que são as consequências não intencionais das ações humanas. Uma ação política muito bem intencionada pode ter consequências econômicas desastrosas. Então, esse tipo de reflexão é uma reflexão que a esquerda brasileira ainda não tem o hábito de fazer. A direita, por sua parte, quando é uma direita mais racional, não é aquela direita mais ligada ao fundamentalismo evangélico, ela peca pelo oposto, ela tende a ser mais economicista, ela tende a pensar só em termos de eficiência econômica e desconsidera os problemas sociais que não podem ser postergados para um futuro longínquo. Existem pessoas no Brasil que vivem numa situação ainda muito degradante, subhumana. Você não pode dizer a elas simplesmente vamos organizar o mercado de um modo mais eficiente e num futuro distante não haverá mais pobreza no Brasil, porque até lá essas pessoas já morreram, né? Então é uma situação muito complicada, porque ela exige uma aliança do discurso da justiça com o discurso da eficiência. Não se pode ser uma pessoa completamente utópica, que só pensa em mundo ideal, mas você também não pode ser uma pessoa que só pensa em termos da alocação mais eficiente de recursos e desconsidera que a sociedade é formada também por pessoas mais fracas que têm necessidades urgentes, né? Você comentou sobre base evangélica, e essa base evangélica faz parte do governo interino Michel Temer, uma base sólida. Sim. Esse fundamentalismo talvez tenha crescido no país. Quais as consequências de uma base evangélica fazer parte de uma base sólida do governo?
Isso é uma questão bastante complicada, que a interação entre a política e a religião, até que ponto um religioso pode participar do discurso político, do poder político, dentro de uma sociedade de Estado laico, uma sociedade que não pode legislar, que significa impor regras às pessoas, tendo por fundamento a religiosidade que participa da esfera privada, afinal de contas. Você não pode trazer elementos da esfera privada para determinarem a esfera pública, o que também não significa que esses evangélicos devam ser excluídos do debate, naturalmente, mas eles precisam, para usar um termo de alguns filósofos contemporâneos, eles precisam traduzir esse discurso religioso para termos que possam ser aceitos também por pessoas que não pratiquem essa religião. Eles podem participar da esfera pública, naturalmente não podem ser excluídos pelo simples fato de serem religiosos. Mas os argumentos que eles trazem para a esfera pública não podem ser argumentos extraídos das doutrinas da fé que eles professam, simplesmente, né? Nós falamos também um pouco ali de polarização política, esquerda, direita. Houve esse renascimento dessa esquerda e direita, e quais são as consequências dessa polarização política no debate? Isso passa também por essas questões comportamentais. Geralmente, quando nós falamos de um fundamentalismo evangélico, nós falamos da questão, por exemplo, de minorias, comportamentos sexuais, e isso também acaba causando uma polarização para além das questões econômicas. Ou muitas vezes, até quando um partido tem argumentos frágeis do ponto de vista econômico, eu percebo que os políticos acabam direcionando o debate para essas questões. Agora, claro que elas também têm a sua importância. A ideia é, se nós queremos viver em uma sociedade onde certas pessoas não são tratadas como iguais, por razões meramente privadas. Então você tem no Brasil até hoje uma direita que se configura da seguinte forma: ela professa a liberdade econômica, defende até a liberdade econômica, mas muitas vezes ela não acredita na liberdade comportamental, em liberdades mais sociais. Por exemplo, você não reconhece, não quer reconhecer uma união civil entre homossexuais, não quer que eles possam adotar crianças, adotar filhos. Então isso, por outro lado, na esquerda é mais pacífico. Você tem uma esquerda que é pró-liberdades sociais, pró-liberdades civis, mas que é contra a liberdade econômica. E isso é muito ruim para o Brasil. Então acho que o Brasil precisa de uma terceira via mais autenticamente liberal que concilie essas duas liberdades. O Brasil precisa diminuir a regulamentação do mercado, nós precisamos respeitar mais o contrato, eu diria, o contrato voluntário entre dois indivíduos adultos, ele precisa ser mais valorizado dentro da sociedade brasileira, seja um contrato de casamento, seja um negócio no mercado, né? Então é isso que nós precisamos passar a apreciar no Brasil. Não sei se a gente tem tempo para que eu me estenda um pouco nessa explicação, podemos? Vamos deixar para o terceiro bloco, que a gente tem bastante assunto agora. Bem. O pessoal de casa espere a gente, que a gente tem mais assunto interessante para tratar com a professora Andréa Fadjon. Até mais. Voltamos com o Jogo do Poder e agora vamos com os destaques da semana, direto de Brasília. Mais uma vez, os deputados federais mostraram que não estão em sintonia com os anseios da sociedade. A comissão especial que discute propostas de combate à corrupção pode mudar o projeto que teve milhões de assinaturas para punir os maus políticos. Se a mudança for feita, será amenizada a punição contra o crime de Caixa 2. Hoje, a prática é apenas um ilícito eleitoral. Parlamentares que articulam formas para evitar o endurecimento da legislação comemoram. As chamadas 10 medidas contra a corrupção foram apresentadas pelo Ministério Público e chegaram ao Congresso em março. A presidente afastada, Dilma Rousseff, divulgou uma carta endereçada aos senadores na tentativa de reverter o processo de impeachment contra ela. Dilma voltou a dizer que não cometeu crime, criticou o presidente em exercício Michel Temer e contrariou o próprio partido ao defender um plebiscito sobre a nova eleição presidencial. Ela também confirmou que vai ao Senado se defender no processo. O julgamento final da presidente afastada está marcado para começar no dia 25 de agosto, quinta-feira, às 9 da manhã, quando os senadores começam a ouvir as testemunhas apontadas pela defesa e acusação.
Os questionamentos seguem no dia 26 e vão terminar quando todos os senadores inscritos tiverem a chance de fazer perguntas. Terminou o prazo para o governo convocar os estudantes pré-selecionados para o FIES a se inscreverem para vagas no segundo semestre deste ano. Mas a mudança nas regras tem feito muita gente abrir mão do programa e dos estudos. Novas exigências, como ter no mínimo 450 pontos nas provas do Enem e não zerar na redação, dificultam o acesso ao FIES desde o ano passado. Parte das vagas passou a ser destinada exclusivamente para cursos considerados prioritários, como engenharia e saúde. Os juros do financiamento também subiram e o governo impôs um teto de renda familiar para os candidatos. Além das exigências que dificultaram o acesso, a oferta de vagas diminuiu. Em 2014, no auge do programa, foram assinados mais de 750 mil contratos. No primeiro semestre deste ano, apenas 250 mil. Voltamos aqui com o bate-papo com a professora de filosofia, Andréa Fadjon, da Universidade Estadual de Londrina. Professora, a gente estávamos falando no último bloco sobre a relação contratual, né, tanto na parte de dois homens de uma relação homoafetiva, né, como uma relação de trabalho. Isso. Como é que você vê essa situação? Parece uma coisa muito técnica quando você começa a falar sobre contratos assim abstratamente, mas na verdade é algo que afeta o nosso dia a dia. No Brasil, nós temos uma sociedade onde o legislado ele sempre prevalece sobre o contratado. O que isso significa? O contrato é quase como se fosse uma legislação privada. Um indivíduo ele é capaz de conceder poderes a outro indivíduo sobre sua própria pessoa. Por exemplo, a gente poderia ter assinado um contrato para que eu tivesse que vir aqui essa noite, certo? Para gravar esse programa com vocês, participar aqui. Aí eu não venho, eu passo a ter uma obrigação com você, com a qual eu faltei, e você tem o direito, então, de me cobrar sobre isso. Mas antes de eu assinar o contrato, você não tinha esse direito. Então, através do contrato, eu te conferi um poder que antes você não tinha. Para isso que servem contratos em geral. Contrato de casamento, um contrato no mercado de compra e venda, são contratos dessa forma. Ora, quando uma sociedade ela permite que os indivíduos tenham a liberdade para estabelecer esses contratos, ela é uma sociedade muito mais dinâmica, com a capacidade de resolver uma série de problemas que nem poderiam ser previstos pelo poder público. Mas no Brasil nós não damos muita liberdade contratual para os indivíduos. No Brasil nós temos a legislação monopolizada pelo Estado e muitos contratos são contratos nulos. Eu vou dar um exemplo muito simples. Nós temos uma economia informal gigantesca. Por que é assim? Porque quase 50% da nossa economia é informal. Você tem indivíduos no Brasil que não têm condições de produzir o equivalente a 13 salários mínimos por ano, mais o adicional de férias, dentro daquela jornada de trabalho fixada por lei. Ele só tem 11 meses por ano para alcançar essa produção e ele ainda tem uma jornada semanal e diária também estipulada por lei. É uma série de limitações. Contratos que não se adequem a tudo isso são contratos que serão considerados nulos, não tem valor legal. Só que aí o indivíduo ele não tem condições de produzir a ponto de compensar para o empregador contratá-lo nesses termos. Por isso que o contrato vai ser nulo. Ora, quem saiu prejudicado com isso? Saiu prejudicado o próprio indivíduo. Então, é uma legislação que está sobrepondo ao âmbito contratual, né? Isso acontece também em outros âmbitos da nossa vida. Um sujeito quer se casar com outro porque ele precisa compartilhar seu plano de saúde, por exemplo, e ele não pode, porque o governo legisla sobre contratos de casamento. Então, isso não tiraria alguns direitos do trabalhador conquistados pela CLT? Olha só, por que as pessoas se horrorizam com a ideia de alguém receber menos do que um salário mínimo? Porque elas pensam o seguinte: se esse sujeito não tiver um salário fixado por lei que ele tem que receber, então ele não vai ficar desempregado, ele vai receber mais. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Se ele não tem uma produtividade equivalente, como eu mencionei, e olha a situação da educação do brasileiro, ele não tem muitas vezes essa produtividade, o que acontece com ele é ficar sem emprego.
Então, qual é a solução para essa questão desse trabalhador que não vai conseguir ser contratado por um salário que lhe dê uma vida digna? Se nós temos recursos na nossa sociedade, podemos pagar uma renda mínima para que ele não tenha que se sujeitar a certas condições degradantes no mercado de trabalho, mas não precisa interferir no mercado de trabalho. Professora Andréia, a gente agradece a sua participação no programa. Tá bom, muito obrigada. Sou eu que fico muito grata pela atenção de todos. Nós voltamos, a gente agradece o carinho da audiência. Voltamos no próximo domingo, a partir das 11h30 da noite. Muito obrigado, uma ótima semana.